E a todos e a todas, é uma satisfação imensa voltar aqui ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob a presidência da desembargadora Terezinha Caserta, sempre muito gentil e acolhedora. Também saudando aqui meus estimados amigos, o desembargador Lunardelli, o doutor José Francisco, amigo e parceiro de vinho. E também uma especial saudação à desembargadora Silvia Steiner, enfim, de todos nós muito conhecida e respeitada. É uma satisfação muito grande estar aqui ao lado de todos e com as senhoras e os senhores para celebrarmos, em forma de debates, os 30 anos da Constituição da República, tratando de um tema que talvez seja o mais candente, o mais polêmico, ou pelo menos da área do direito atualmente mais em ebulição, que é o direito penal, o direito processual penal, né? Por conta de tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? Sobretudo nos últimos 10 anos, talvez, nunca houve uma atenção tão grande a essa área do direito. E a Constituição de 88 fez algumas opções, né, que certamente influenciaram não apenas o legislador, alguns mandados de criminalização, por um lado, e, por outro, uma série de princípios, de regras, de valores que não só inspiraram o legislador constituído, como também permanentemente interferem na interpretação e na aplicação do direito, por conta de algumas escolhas de bens jurídicos tutelados pelo direito penal, por conta exatamente desses princípios fundantes, né, como é o caso do princípio da dignidade da pessoa humana, e pela afirmação, no âmbito do processo penal, de certas conquistas que vinham sendo adquiridas ao longo dos últimos 200 anos e que, na Constituição de 88, foram solidificados, foram plasmados de maneira mais explícita. E isso importou em uma necessária mudança não só de perspectiva, mas mudança até de hábitos. De nós, juízes, eu era, na época da Constituição, um recém-ingresso promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal. Fui formado, portanto, como talvez poucos aqui, pela ordem constitucional anterior, mas por ser ainda jovem, talvez não tenha tido tanta dificuldade de me adaptar a essa nova realidade, né? Mas vemos que isso é algo muito forte, essa dificuldade de mudança na maneira de ver o direito, na maneira de interpretar as normas jurídicas, é algo que depende, acima de tudo, de uma predisposição ao novo portanto, a rever certas posturas, rever certos hábitos que nos impedem, muitas vezes, de enxergar aquilo que está dito claramente nas leis, na Constituição, né? Então, isso representou uma ruptura, nesse momento, em 88, uma ruptura que já vinha sendo desenhada. No âmbito penal, nós tivemos algumas reformas importantes durante o período de exceção, inclusive reformas muito liberais para o olhar da época, evidentemente, como a Lei 6.416, de 77, tivemos outras leis anteriores, como foi o caso da Lei Fleury, etc. E uma mudança muito significativa, que foi a reforma penal de 2004, com as leis 7.210, 209 e 210, né, mudando a parte geral do Código Penal e a Lei de Execução Penal. Então já vínhamos num processo lento, que foi acelerado com a Constituição, e, evidentemente, aqui, a partir de uma nova ótica, de uma nova realidade, enfim, com uma visão que passou a favorecer o ingresso de uma doutrina muito ainda em voga, que é o garantismo penal de Ferrajoli, por conta exatamente de uma Constituição essencialmente garantista, essencialmente enunciadora e estimuladora da preservação dos direitos do indivíduo frente ao Estado. Na atividade punitiva, talvez nenhum outro campo se perceba com maior clareza
o Estado de Direito em atuação, quanto na atividade de escolher o que proibir, como punir, qual a pena a escolher para quem infringe a regra proibitiva e a maneira de se chegar a essa sanção, né? São as clássicas perguntas que devem ser respondidas pelo direito penal, direito punitivo de uma maneira geral, e a Constituição, nesse sentido, traçou vários parâmetros, várias diretrizes e alguns valores preliminares, digamos assim, que constam do próprio preâmbulo da Constituição, talvez o mais importante deles, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu pensei eu selecionei alguns sinais, digamos, dessas alterações, dessas mutações, não só na jurisprudência, mas também na legislação. E eu notei que, enquanto o processo penal sofreu uma série de modificações legislativas importantes, como iremos ver, o direito penal sofreu mais modificações jurisprudenciais, na maneira de ver certos institutos, mas eu diria que a grande mudança no âmbito do direito criminal foi na área de execução penal, a partir de uma constatação pelos tribunais superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, de que havia uma distância muito grande, ainda há, né, entre o direito pensado, o que se chama law on the books, e o direito vivo, o direito praticado, que é o direito law in action, né, o direito da realidade. E, por conta disso, houve uma série de decisões tentando fazer esse ajuste sob uma perspectiva de que a nossa legislação, tanto infraconstitucional quanto a própria Constituição, estabeleceram patamares muito elevados de garantias abruptamente introduzidas no nosso sistema, já antes, como eu disse, com as leis de 2004, e que, portanto, eu estou falando de 2004, mas 84, né, 1984, e que, portanto, exigiram mudanças que nós não estávamos preparados para fazer, né. Ainda hoje encontramos uma realidade nos estabelecimentos prisionais que distanciam-se muito do modelo normativo previsto. E não por outro motivo, houve algumas decisões que eu posso mencionar. A principal delas, acredito, seja a que foi adotada na ação de descumprimento de preceito fundamental, em medida cautelar, número 347, em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional, né? Uma expressão que vem da Corte Constitucional da Colômbia e que aqui bem retratou a nossa realidade, uma realidade em que tudo o que está acontecendo nos estabelecimentos prisionais brasileiros destoa enormemente do modelo constitucional. E, em razão disso, houve algumas exortações que foram feitas como conclusão desta medida cautelar, como, por exemplo, que se lance em caso de determinação ou manutenção de prisão provisória a motivação expressa pela qual não aplicam medidas alternativas à privação de liberdade. Isso vem ao encontro de um movimento que eu e outros colegas temos tentado acelerar, não só no STJ, mas, enfim, nos diálogos que temos tido com colegas, e que resultou recentemente numa ferramenta que foi criada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, que é o Manual Prático de Decisões Penais, que orienta aqueles juízes que, com pouca prática na área criminal, passaram muito tempo fora da jurisdição criminal, se veem na premência, muitas vezes, de decidirem questões importantes, como prisão preventiva, o próprio processo de individualização da pena, uma medida cautelar como interceptação telefônica, e tem nesse manual um roteiro muito simples, muito direto, sem rodeios, um checklist para exatamente orientá-lo nesse momento. Então, essa ânsia por uma qualificação cada vez maior no momento mais importante da atividade judicante, que é a de decidir, sobretudo em âmbito penal. E aqui também uma das outras exortações que foram feitas pelo relator, que foi o ministro Marco Aurélio,
para que considerem o juiz fundamentadamente o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais. Então, isso é um movimento do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, muito perceptível, que cada vez mais exige do magistrado um cuidado ainda maior na análise dos pedidos de liberdade provisória ou, por outro lado, os pedidos de prisão preventiva, tendo sempre em mira a realidade do sistema penitenciário. Se é para prender, que se prenda, evidentemente, né, mas sempre tendo uma perspectiva de uma outra hipótese, que poderia ser uma medida cautelar alternativa à prisão. Houve também uma tendência de se reconhecer essa inadequação prática, digamos assim, do sistema ao modelo normativo, em várias decisões, e que culminaram, inclusive, na edição de uma súmula vinculante, que é a súmula 56, que diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320, que é exatamente o RE em que se orienta a magistratura nacional diante da inexistência de estabelecimentos penais adequados, por exemplo, colônias agrícolas ou industriais para o regime semiaberto, casas de albergado, estabelecimento adequado para o regime aberto, e diante da impossibilidade de uma adaptação dos presídios a esse modelo que seria o ideal, que analisem a possibilidade, se for o caso, determine a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas, eventualmente com monitoração eletrônica, cumprimento de penas restritivas de direito e, eventualmente, até que se estruturem essas medidas propostas que se permita ao preso cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Isso diante de uma necessidade de manter uns padrões, o que se chamam de padrões mínimos de humanidade, né? E ainda nesse tom de privilegiar o princípio da humanidade, da dignidade da pessoa humana, nós temos outras decisões que também, diante de uma incapacidade de o Estado fornecer aquilo que não se priva o detento de ter ainda como direito, que é, por exemplo, o direito à assistência médica, de permitir, portanto, que em alguns casos ele possa deixar o presídio para, eventualmente, se tratar em um hospital ou até mesmo domiciliarmente, quando comprovadamente o estabelecimento prisional não possui condições de fazê-lo, né? Então nós temos aqui hipóteses como essa no HC 83.358, que foi da relatoria do ministro Aires Brito, em que, por conta dessa dignidade da pessoa humana, especialmente a dos idosos, que é sempre preponderante, permite que, em caso de doença grave, que exija cuidados especiais, possa ele tratar-se em hospital adequado. Temos uma decisão recente até no STJ, da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no HC 309.721, que também envereda por esse caminho e afirma um outro princípio que é decorrente do próprio preâmbulo da Constituição, que é o objetivo da República, na existência de uma sociedade fraterna e justa, e ele diz o seguinte, né, a partir dessa realidade: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como fraterna. Isso numa interpretação que se deu ao artigo 126 da LEP. Também temos outras várias decisões que eu estou aqui tentando selecionar uma outra, né,
Uma delas, já um pouco antiga, do ministro Eros Grau, que trata já não mais sob a ótica da execução penal, mas sob a ótica das garantias individuais frente ao Estado no que diz respeito a certos direitos à privacidade, à intimidade, à inviolabilidade do domicílio. Então, ele com aquela ênfase típica, né, que era do ministro Eros Grau, assinala que a casa, que de nada vale declarar a Constituição que a casa é asilo inviolável do indivíduo, se moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas. E aí vai por aí afora. E isso me faz lembrar, eu acabei não trazendo aqui, mas uma decisão que proferimos na 6ª turma da STJ, ano passado, e que tem pautado, digamos assim, a nossa interpretação e aplicação no tocante a essa específica questão da inviolabilidade do domicílio. Nós sabemos que, hoje, a maior parte das prisões em flagrante, pelo menos a maioria, né, das prisões em flagrante ocorridas em todos os locais do Brasil, tem alguma relação com o tráfico de drogas, né, ou pelo menos assim se afirma. Temos hoje quase 70% de mulheres presas cumprindo pena por tráfico de drogas. Quanto aos homens, esse percentual chega a quase 30%. E esses números vêm crescendo. E quando vamos analisar, percebemos que, em boa parte dos casos, se não quase todos, não houve uma investigação propriamente dita da polícia, e sim uma autuação em flagrante daquele que se encontra numa situação de traficância, aparente traficância. Mas uma traficância pequena, uma traficância de rua, uma traficância local, geralmente exercitada por pessoas que têm um perfil muito claro. Geralmente são pessoas jovens, quase sempre do sexo masculino, porque essas mulheres presas, a maior parte delas estão presas porque levaram droga aos maridos, aos filhos, enfim, esposos, companheiros. Então, o típico objeto de autuação da polícia, geralmente polícia militar, é o jovem da periferia, pobre, portanto, e predominantemente negro, né? Esse é o perfil do autuado. E a quantidade de droga recolhida quase sempre se situa num patamar que não vai além de algumas dezenas de gramas, o que sinaliza para uma traficância de pequena monta, uma traficância, digamos assim, daquele grupo que ali convive já com essa realidade, né? E em muitos desses casos, o que se nota é que a polícia, suspeitando de alguém, por algum gesto ou alguma observação, ingressa no domicílio dessa pessoa e ali surpreende o morador, que pode até não ser necessariamente o traficante, com uma quantidade de drogas que permite a autuação em flagrante, né? Por quê? Porque é um crime permanente, e assim como ocorre com posse de armas, permite, portanto, que essa pessoa seja presa em flagrante. E de um certo tempo para cá, isso começou lá no Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, mas o STJ tem sido muito incisivo, pelo menos na 6ª turma, com relação a isso. Nós temos exigido que esta invasão de domicílio se cerque de alguns sinais claros da existência do crime, né? Ainda essa semana julgamos um caso que é muito representativo dessa realidade, né? Uma pessoa foi flagrada porque ela estava na frente da sua residência e quando a viatura da polícia se aproximava, ela correu para dentro da residência. E isso autorizou a polícia a ingressar no domicílio, por uma atitude suspeita, né? Então é evidente que ali se localizou alguma droga, não foi uma quantidade grande, e nós anulamos a prova, não anulamos o processo, anulamos essa prova do ingresso. Evidentemente que se houver outras provas, o que eu acho difícil, não haveria prejuízo à persecução penal, mas quase sempre a prova é essa.
a polícia ingressa no domicílio a partir de uma suspeita decorrente de uma atitude da pessoa que vem a ser depois flagrada, né, autuada em flagrante. Então, nós temos exigido, primeiro, que haja uma justa causa para o ingresso no domicílio, que essa justa causa possa ser aferida a partir de uma probabilidade consistente, uma expectativa que não seja uma mera intuição policial. Na Espanha se tem isso muito claro, né? A Corte Constitucional da Espanha estabeleceu vários parâmetros, inclusive para a aquiescência do morador, que é outra questão que eu acho muito curiosa, né? Em todos esses autos de prisão em flagrante, consta mais ou menos o seguinte, que a polícia, diante da atitude do suspeito de ingressar na sua residência, solicitou ao morador permissão para ingressar no domicílio e foi concedida a permissão, né? Eu fico me perguntando assim, como é que deve ser essa situação, porque se a pessoa tem drogas dentro de casa e a polícia militar chega na porta, bate no portão e pergunta se pode entrar para fazer uma busca e apreensão, eu acho um pouco improvável que o morador livremente, não, por favor, fique à vontade, aqui está as minhas gavetas, ali está o armário, pode revirar tudo, né? Então, eu me pergunto por que a polícia não registra essa sua ação de alguma forma, quer por meio de testemunhas, o que talvez seja difícil, né, muitas vezes pelo horário, pela resistência das pessoas em colaborarem, mas por que ela não registra isso, por exemplo, em filmagem, né? Hoje qualquer pessoa tem no seu celular a possibilidade de registrar tudo o que acontece e a polícia militar, acredito que não seja não haja tanta dificuldade assim em dotar, pelo menos esses policiais que estão no front, de câmeras, né, GoPro, que ficam acopladas ao capacete, ao uniforme, que, portanto, possam registrar todos os movimentos da polícia, né? Eu sei que isso é uma medida que dificulta, muitas vezes, a ação policial, mas é um preço civilizatório que temos que pagar para elevar a qualidade do serviço estatal na busca de uma repreensão ao crime, mas de uma maneira que não consubstancie o que nós temos visto na prática, que são abusos ocorridos eventualmente na execução de ações voltadas à prisão de infratores da lei. Bom, por outro lado, digamos, numa direção de cumprimento de alguns mandados de criminalização, que a Constituição claramente optou por fazer, com relação à infância e juventude, na proteção da infância e da juventude, a proteção dos idosos, a proteção da mulher em situação de violência doméstica, ou crimes mais graves, assim chamados hediondos ou a ele equiparados, nós tivemos algumas leis importantes, né? Eu vou mencionar praticamente 3 leis. A primeira lei Maria da Penha, que foi um marco normativo importante em 2006 e que decorreu da jurisdição internacional, né, da qual a nossa eminente desembargadora Silvia Stein é a nossa maior expressão, da Corte Interamericana. Na verdade, não chegou a ser da Corte, foi da Comissão Interamericana, já que no modelo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos existe essa divisão, que existia na Europa e hoje não mais existe, entre a Comissão e o Tribunal, né? E a Comissão recomendou ao Brasil, e se não o fizesse, poderia vir a sofrer uma outra sanção perante já a Corte, que, entre outras medidas, criasse ou editasse uma lei com um tom de proteção às mulheres no que diz respeito à violência doméstica. E essa foi a gênese da Lei Maria da Penha, a partir da reclamação que foi feita justamente pela senhora Maria da Penha. E esta lei, que até hoje encontra alguma resistência, né, enfim, por questões culturais, evidentemente, vem construindo os tribunais superiores uma jurisprudência bem sólida de consolidação dessas normas expressas na Lei 11.340. E uma delas, que foi talvez das mais importantes, foi logo no início, não foi logo no início, foi em 2014, né? Da relatoria também do ministro Marco Aurélio, que expressou algo que já se poderia extrair, mas que estava havendo alguma dúvida na interpretação da lei,
que a ação penal nos crimes de violência, de que resultassem lesões corporais de natureza leve, que normalmente são crimes de ação penal pública condicionada à representação, no caso de violência doméstica, seria crime de ação penal pública incondicionada. Então, isso foi um avanço muito grande, por quê? Porque até então nós trabalhávamos com uma ótica de transferir todo o peso da decisão de mover ou não uma ação penal para a mulher, para a vítima, que em situação de fragilidade ou permanente, digamos, numa situação mais estável ou momentânea, acabava, por várias razões de questão econômica, afetiva, emocional, acabava por retirar aquela acusação que inicialmente havia sido feita por meio de uma representação. Então, esta afirmação da Corte Suprema nossa de que a ação é pública incondicionada permite que, noticiada a infração penal, é o Estado que cuida disso, né? Não é mais a vítima que vai definir se o réu será ou não condenado ou, eventualmente, sofrer alguma sanção. Outras importantes e aqui bem recentes mudanças legislativas, eu não vou me referir àquelas já antigas que tratam dos crimes hediondos, porque isso já está mais ou menos sedimentado, mas bem recentes mudanças são de duas leis, a Lei 13.718, de 2018, que recentemente, questão de um mês atrás, alterou os crimes contra a dignidade sexual, criando algumas figuras, como o caso do crime de importunação sexual e de divulgação, outro crime de divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Quase sempre as modificações no Brasil de lei decorrem de fatos, né? Fatos que chocam a opinião pública e que movem o legislador, que já deveria ter essa iniciativa espontânea sua, a agirem. E, infelizmente, muitas vezes agem os legisladores sob a pressão da opinião pública e nesse assodamento, muitas vezes, as leis não saem da maneira mais, digamos assim, equilibrada, racional, proporcional, e nós temos vários exemplos históricos disso. Neste caso, já havia um projeto em andamento no Congresso que tratava do estupro coletivo, que também foi a partir de alguns fatos ocorridos no Brasil, né, bem conhecidos, que já tramitavam esse projeto e pegou-se o gancho desse projeto em andamento e se introduziram ali algumas outras exigências da modernidade, digamos assim, da vida complexa que temos, e não só para a previsão do estupro coletivo, como também nessa questão que hoje tem muita vivência no uso da internet, no uso dos meios de comunicação, das mídias, das redes sociais, que é um drama muito grande, que é a exposição de mulheres, de imagens de mulheres, geralmente fruto de um relacionamento ocasional, e isso tem gerado, inclusive, suicídios, enfim, um drama social muito grande. Então, isso foi regulamentado como norma penal, né, como também situações como essa ocorrida aqui em São Paulo, da pessoa que dentro de um ônibus, enfim, se masturbou, teria ejaculado, enfim, em cima de uma passageira, e que os tribunais, os juízes não tinham onde subsumir essa conduta, né, de uma maneira precisa e inquestionável. Alguns entendiam que era uma contravenção, outros achavam que era até estupro, né, e por conta disso o legislador colmatou essa lacuna, prevendo expressamente uma figura para essa situação. Então, é mais uma prova de que, muitas vezes, o direito penal vai a reboque daquilo que está acontecendo, né? Muitas vezes, o direito penal introduz uma nova realidade normativa que, ao objetivo de moldar comportamentos diante daquilo que se considera ideal. Outras vezes, como nesta hipótese e tantas outras, o direito penal acaba dando uma resposta normativa a uma situação que não encontrava no direito uma plena ou segura previsão, né? Estamos ainda com um mês de aplicação da lei e certamente teremos em breve algumas decisões para comentar. Outra lei importante que foi também
promulgada no início deste ano, foi a Lei 13.654, de 2018, em que o legislador claramente fez duas opções. A primeira delas, considerar que o crime de roubo à mão armada deve ser mais severamente punido do que um crime mão armada, que eu digo com arma de fogo, né? Do que outros roubos cometidos com outros tipos de arma. E até por conta disso, e aí eu não sei se foi intencional ou não, acabou não tendo igual rigor que havia antes com relação a outras armas, inclusive faca. Então, eu sei que há um questionamento, inclusive, da constitucionalidade dessa inovação legislativa, eu acho até que por iniciativa aqui do Ministério Público de São Paulo, mas fato é que hoje nós temos uma divisão, digamos, de gravidade, que me parece importante, entre aquele indivíduo que comete um roubo, usando como meio para exercer a grave ameaça alguma arma, inclusive uma faca, um canivete, enfim, um porrete, e aquele outro que, para exercer a vício compulsiva, emprega ou utiliza, faz uso de uma arma de fogo, com potencial lesivo, letal, muito maior. Eu, particularmente, estou muito à vontade para apoiar esta reforma, porque, nesse particular, e eu me considero, ou alguns me consideram, digamos, de uma ótica um pouco mais garantista, mas, nesse ponto, eu sempre fui voto vencido no STJ, por entender que esse tipo de roubo deve ser punido com maior gravidade, sim. Porque nós tínhamos uma jurisprudência que ainda está, né, em ajuste, que diz o seguinte: se a pessoa comete um roubo em coautoria e com arma de fogo, a pena dela é de 5 anos e 4 meses, a menos que ela tenha praticado algum ato mais gravoso, digamos, de dar uma coronhada na vítima, disparar em direção a ela, né? Ou quando a coautoria de várias pessoas, não só de duas. Então, se alguém comete um roubo junto com uma outra pessoa, com uma arma de fogo apontada para a vítima, se for só isso, a pena é mínima, 5 anos e 4 meses. O que praticamente iguala essa situação àquela do sujeito que tão somente pratica o roubo em coautoria, ou iguala esta situação à daquele que pratica o roubo em coautoria, empregando um canivete. Então, o legislador, a meu ver, foi sábio, sim, em dizer, olha, roubar com arma de fogo deve ser punido minimamente com a pena maior do que quem rouba com outro instrumento, porque, embora, claro, nós vimos aí que quase um candidato a presidente foi morto com uma facada, mas, normalmente, um revólver é muito mais letal do que uma faca, um canivete, né? Até pelo poder de atingir a vítima, assim, um contato do assaltante com ela. E isso traz também toda digamos, uma situação que é típica do nosso país, que, infelizmente, a meu ver, é uma das grandes causas da violência urbana, que é a maciça quantidade de armas em poder da população, né? E, por conta disso, não só pessoas autorizadas e treinadas para usar armas de fogo acabam tendo a possibilidade de usá-las, mas qualquer pessoa, seja pessoas de bem ou não, tem acesso a armas no mercado negro, né? E isso faz com que adolescentes estejam com armas de fogo, praticando assaltos nos meios urbanos, sobretudo, e com um índice de letalidade que nós sabemos é um dos maiores do mundo. Nós somos hoje responsáveis por 10% de todos os homicídios cometidos no mundo. Ano passado foram 63 mil mortos, o que representa o equivalente à bomba de Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa vergonhosa, né? Então, e são dados que estão aumentando a cada ano, né? No ano retrasado foram 59 mil mortos, no ano passado 63 mil. E 70% dessas mortes causadas por arma de fogo. Então, eu acho que aqui o legislador fez bem em aumentar a pena, e fez bem, talvez, em ter permitido que, em situações de menor gravidade, em que o assalto, né, o roubo,
não tenha produzido qualquer lesão, que não seja a subtração patrimonial e o temor causado na vítima, possa a pena ser colocada no mínimo, inclusive com a possibilidade de regime outro que não fechado, né? E, por último, na parte penal, para não avançar muito, para falar alguma coisa da parte processual penal, eu faço menção a uma jurisprudência importante que foi consolidada no STJ a partir de uma decisão de 2015, no RESP 1.480.881 do Piauí, que é relativa ao estupro de vulnerável, que nós tínhamos até então uma jurisprudência oscilante quanto à caracterização da violência presumida, né, assim chamada violência presumida, que, na verdade, permitia ao juiz e aos tribunais em geral avaliar caso a caso para saber se houve ou não essa violência contra o vulnerável. E era muito comum, como neste caso, era exatamente a situação, que naquelas hipóteses em que, não tendo havido violência real, o agressor sexual mantinha algum tipo de contato sexual com a vítima, menor de 14 anos, sob o, entre aspas, consentimento desta adolescente, ou até de criança, né? Ou quando a criança ou adolescente tinha uma experiência sexual já, nos termos dos acordos, que muitas vezes víamos, né? Havia ou absolvição, ou havia uma desclassificação para contravenção de importunação ofensiva ao pudor, ou desclassificação para tentativa. E nós, do STJ, entendemos que já havia esse entendimento com relação ao crime antes da reforma de 2009, isso no ERESP 762.044, e a partir desse recurso repetitivo, né, no RESP 1.480.881, nós passamos a entender que não importa que tipo de experiência possa a criança ou adolescente ter tido, não importa que tipo de consentimento ela supostamente tenha dado, fato é que é crime manter relação sexual com pessoa menor de 14 anos, porque ela é presumivelmente vulnerável, e ainda que ela saiba, como qualquer criança sabe o que é um ato sexual, ela não tem condições e maturidade suficiente para livremente decidir sobre algo que diz respeito à vida adulta, né? Então, é uma questão de mudança cultural. Neste caso, foi interessante porque nós tivemos que tratar de um princípio, que é o princípio da adequação social, no acordo nós tratamos disso, porque o caso ocorreu no Piauí, numa comunidade pequena, e eu não me recordo exatamente a idade, mas me parece que ele tinha 26 anos, o rapaz, e ele iniciou namoro com essa menina quando ela tinha 9 anos. Mas disse que eram só beijos e abraços, só isso, né? Com 9 anos era só beijos e abraços, e com 11 anos eles começaram a se relacionar sexualmente. E era uma situação conhecida, inclusive, dos pais, né? Que é algo assim meio surreal, mas enfim. E veio um abaixo-assinado da cidade, com, sei lá, 30 assinaturas, eu me recordo, pedindo para absolvê-lo, né? Porque as pessoas não o viam como criminoso. E realmente é difícil, muitas vezes, uma situação consolidada, às vezes até cultural, no interior, né, de algumas localidades, entender que essa pessoa cometeu um crime, né? Não é fácil, realmente, algumas situações, por exemplo, situação de namorados, né, quando há um relacionamento amoroso, estável, aí há uma situação muito difícil de solucionar. Nós não temos aquelas leis em que alguns países existem, as leis chamadas Romeu e Julieta, né, Romeo and Juliet Law, como há nos Estados Unidos, alguns estados. E nós não temos também no Brasil uma gradação das penas que permita responder proporcionalmente à gravidade dessas condutas. Então, hoje, uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança responde por uma pena mínima de 8 anos. Se for ascendente, a pena vai mínima para 12 anos. E isso vai desde um ato sexual típico, como um coito vaginal, por exemplo, mas também passa por uma situação de muito menor gravidade, que é grave também, mas é muito menor, que é, por exemplo, apalpar os seios da criança.
Quem apalpa o seio de uma criança responde por uma pena de 12 anos, se for, por exemplo, avô da criança, se for pai, padrasto. Isso é muito frequente, né? Mais da metade dos casos de violência sexual de crianças são domésticas. E por conta disso, muitos juízes acabam se tendendo a não punir com essa pena, porque ela é muito alta, às vezes, 12 anos, um ato, às vezes, isolado, não é um ato repetido, ou então, ou punem com 12 anos, ou acabam desclassificando para uma contravenção, que não é nada, a contravenção é pena de multa. Então, isso é um drama que eu, particularmente, tentei, de alguma forma, contribuir para modificar. Eu me envolvi numa tentativa no Congresso Nacional de pegar um gancho nessa lei aí que resultou agora, em 2018, com várias alterações, a introduzir uma figura delitiva intermediária que permitisse ao juiz avaliar, na situação concreta, a possibilidade de uma pena correspondente à gravidade de cada situação. Isso poderia resultar em sanções que variariam de cerca de 3 anos até 8 anos, pena mínima. Isso foi mal aceito pela comunidade, digamos, pela sociedade. Eu comecei a receber visita de grupos, né, e eu dialoguei com esses grupos, mas eu notei que a coisa estava perdendo um pouco de controle. Eu comecei a ser identificado com alguém que estaria favorecendo o estuprador, né, por tentar criar um tipo penal que punisse com proporcionalidade cada conduta. Eu baixei os flaps, tirei o time de campo, falei, então tá, então deixa o Congresso discutir isso. E realmente isso não passou, porque é muito difícil para o legislador criar qualquer tipo penal que implique diminuição da sanção penal, né? Então é melhor deixar do jeito que está mesmo, com essas penas elevadas. E o resultado hoje, até na época eu escrevi um texto, foi publicado, cujo título é escolher entre punir mal ou não punir. Essa é a escolha do juiz, punir mal, uma pena muitas vezes desproporcional, muito elevada, ou não punir, né? Agora, como nós temos uma lei em vigor, chegando no STJ, nós corrigimos e adequamos a lei, ao caso a lei, e mantemos uma condenação que sabemos, em muitos casos, é elevada, mas é o que diz a lei. Então, enquanto temos a lei, vamos cumpri-la. Bom, eu faço algumas observações agora, nos minutos que me restam. Acho que está quase terminando o tempo, né? Me interrompa se estiver passando. Eu quero ouvir a desembargadora Steiner. Mas eu vou ser bem breve nessa análise. É uma análise rápida da evolução da parte legislativa processual penal. Nós tivemos várias modificações, né, importantes no Código de Processo Penal. Eu diria que é um outro código, embora, claro, ainda um código com um ranço inquisitorial muito grande, mas ele foi se modernizando por conta de leis que vieram a ajustar uma realidade normativa anterior a 88, que evidentemente não mais se compatibilizava com a nova ordem constitucional. Uma das mudanças importantes, logo no início, é na questão do direito de recorrer em liberdade. Nós chegamos a ter, inclusive, uma súmula, que foi a súmula 9 da STJ, que dizia que não ofendia a presunção de inocência a exigência de recolhimento prévio à prisão para apelar. Nós tínhamos ali, os artigos 593, 94 e 95, era uma tríade muito, muito clara deste tratamento que se dava ao sentenciado, como se já fosse culpado mesmo, né? E, portanto, o nome dele era inscrito no rol dos culpados e ele só poderia recorrer se prestasse fiança, em crime inafiançável, ou se recolhesse a prisão, né? Quando o crime fosse inafiançável e tivesse maus antecedentes. Então, vejam, se confundiam duas coisas importantes e distintas. De um lado, o direito do Estado prender cautelarmente quem precisa ser preso antes do trânsito em julgado, e, de outro lado, o direito do réu a recorrer das decisões judiciais, né? E acabavam se vinculando essas duas situações e o direito ao recurso se prejudicava pelo direito do Estado de prender, né? E se a pessoa fugisse, inclusive, o recurso era considerado deserto. Então, esses dispositivos foram sendo modificados pela jurisprudência, até que sobrevieram algumas leis, entre elas as leis de 2008, né, que vou falar rapidamente sobre elas, que mudaram essa realidade, passando a prever a possibilidade do recurso. Nós tivemos os juizados especiais, enfim, foi uma mudança substancial na maneira de tratar os litígios penais.
Eu acho que ainda de maneira tímida, acho que nós poderíamos avançar hoje para alguns crimes de médio potencial ofensivo, né, que hoje só comportam a suspensão condicional do processo, né, o sursi processual, mas talvez hoje possamos, até porque temos a delação premiada, a colaboração premiada para tudo, qualquer crime, crimes gravíssimos, então por que não prever que os crimes de menor potencial ofensivo sejam um pouco mais... se abrange um número maior de crimes, né, com talvez a pena não de 2 anos, mas de 4 anos, talvez, para permitir uma transação penal. Isso desafogaria, sobremodo, a jurisdição criminal que está cada dia mais sobrecarregada. Então, foi um modelo de consenso introduzido em 95. Depois tivemos a Lei 9271, que passou a não mais permitir o julgamento à revelia. Pessoas eram julgadas sem saberem que existia um processo em relação a elas. Uma lei muito importante também, a 10.792, de 2003, que mudou a forma do interrogatório. O interrogatório, para aqueles, né, não sei se, talvez o Lunardelli, né, se lembre disso, é mais antigo, era uma entrevista feita do juiz com o réu, uma entrevista pessoal, não havia presença do advogado, não era um ato realmente muito subjetivo, né, sem nenhum tipo de assistência do advogado, e era o primeiro momento da instrução. Eu até acho que isso não era de todo errado, mas como se passou a entender que o interrogatório seria um meio de defesa, essencialmente de defesa, esse interrogatório foi colocado para o final da instrução e determinando-se expressamente que o advogado deve estar ao lado do interrogado e outro, que ele deve ter um momento anterior de contato com o preso. E mais ainda, assegurando-se ao preso, ao interrogando, o direito de exercer, o direito de não produzir prova contra si, o direito ao silêncio. Inclusive, devendo constar esse alerta, não havendo possibilidade de qualquer tipo de coação a essa pessoa para que confessasse o crime. Então, foram mudanças de cunho ideológico muito importantes, né, importantes e que implicaram a mudança do procedimento que, anos depois, nas reformas de 2008, com as leis 11.619, 11.689 e 690, produziram uma mudança muito grande, talvez tenha sido o momento de maior mudança do Código de Processo Penal, que o ajustou, de fato, ao que se espera de um código moderno. Então, no âmbito do júri, né, simplificação de quesitos, eliminação do recurso do protesto do novo júri, a possibilidade de... Enfim, a possibilidade de absolvição por, assim chamada por clemência, né? Nos procedimentos em geral, uma simplificação dos atos, concentração dos atos processuais, uma nítida opção pela oralidade, determinando que as audiências fossem realizadas num único momento, de forma oral, predominantemente oral, claro que com registro de alguma forma dos atos, um contato maior do juiz, a identidade física do juiz, que era um princípio que existia no Código de Processo Civil. O processo penal tardou a incorporar e depois o processo civil abandonou e nós continuamos com esse princípio, né? Modificações na emendatio libelli, na mutatio libelli, enfim, proteção maior às vítimas. A vítima finalmente passou a ter uma atenção maior, com possibilidade de ser informada, que é algo que eu vejo ainda muito pouco utilizado em sentenças, que é algo importantíssimo, eu acho. A vítima ser avisada do andamento do processo, sobretudo quando há decisões que, de alguma forma, lhe digam respeito. Por exemplo, a absolvição do réu, a soltura do réu. A vítima precisa saber que o réu está solto, que aquele que a agrediu, que a roubou, que a estuprou, que a tentou matá-la, foi colocado em liberdade, para que pelo menos ela se proteja. No entanto, nós não vemos essa prática ainda incorporada, né? Isso é algo que a magistratura precisava refletir mais. A lei determina, no artigo 201, que ela seja informada desses momentos importantes da persecução penal. E, por último, a modificação, tem outras aqui que eu assinalei, mas para não avançar no tempo, a modificação da Lei 12.403, que tratou das medidas cautelares pessoais alternativas à prisão.
É uma mudança relativamente recente, temos aí 7 anos, né, não é tão recente mais, mas que ainda não pegou totalmente, digamos, né? É uma lei que veio a abrir a possibilidade que o juiz trabalhe com outras medidas cautelares que não apenas a prisão, né? Porque, infelizmente, nós vivemos uma sociedade violenta, né? O brasileiro é violento, os números mostram isso, e uma sociedade que a cada vez mais clama por punições maiores, mais exemplares e as piores possíveis, eu diria, né? Acho que e quando se trata da vítima do crime, eu até não tiro a razão da pessoa de querer que o seu algoz seja punido com as penas do inferno. Mas, enquanto uma sociedade, digamos, pelo menos sob essa dicção da nova ordem constitucional de 88, uma sociedade que se imagina justa, fraterna, etc., tudo isso é muito bonito na teoria, mas que na prática não se vê isso ser realizado no dia a dia, é claro que é até compreensível que em alguns momentos se postulem medidas mais interventivas, e eu dei um exemplo de uma que, a meu ver, foi acertada, mas a população não entende por que as pessoas continuam soltas quando praticam crimes, né? Acho que todos os crimes deveriam ensejar a prisão, de acordo com essa concepção popular. Se alguém pratica um crime grave, então é um absurdo ela ser solta, né? A pessoa tem que ficar presa, né? Essa é a ideia que se tem. Então é muito difícil para o juiz, reconheço, ir na contramão dessa tendência, né? Enfim, mas o direito penal é contra-majoritário mesmo. Então, infelizmente, ser juiz criminal implica uma dose de desconforto muito grande e de dificuldade de se fazer compreender, inclusive no ambiente doméstico, às vezes os parentes, né, os pais, a esposa, que nos questionam por que a gente tomou determinada decisão. É muito difícil, realmente, mas é a missão do juiz, eventualmente, perceber que ele vai ter de decidir contrariamente à doxa generalizada, que é uma doxa punitiva, independentemente da necessidade ou não daquele caso concreto. E quando se trabalha com medida cautelar, ainda mais, as pessoas não percebem que nós não estamos tratando de punição, nós estamos tratando de cautelas. E que, portanto, como qualquer cautela, ela é excepcional. E ela só se legitima a partir do momento em que ela se torna necessária. E necessária a partir de uma avaliação concreta, do caso concreto. E não de um modelo, de um rótulo que se dê àquele crime. Senão todos os roubos, todos os crimes graves deveriam ensejar a prisão cautelar do acusado. E aí, não só do ponto de vista teórico, mas até pragmático, isso seria inviável. Se nós temos hoje uma população carcerária com um índice de 300 e tantos % de déficit de vagas no sistema penitenciário, e nessas condições que levaram o próprio Supremo Tribunal Federal a reconhecer um estado de coisa inconstitucional e chegar ao ponto de determinar a indenização do preso pelo descumprimento pelo Estado das condições mínimas dos presídios. Então, é uma situação que nos leva, pelo menos do ponto de vista pragmático, a pensar bem se é o caso de manter alguém preso, né? Se é um caso de violência, um caso que, de fato, denota um comportamento rotineiro, violento, pelo passado da pessoa, pelos seus antecedentes, ou pela maneira de executar o crime que ela vai voltar a delinquir, é evidente que não há outro caminho que não seja a prisão cautelar. Mas, em muitos casos, a gente percebe uma certa resistência em usar essas medidas alternativas, que são várias, né, por conta dessa cultura que dificulta a decisão do juiz. Então, essa seria a minha mensagem, uma mensagem, não vou dizer de otimismo, mas de uma percepção de que nós estamos, em que pese alguns momentos que não demonstram isso, mas me parece que estamos, do ponto de vista normativo, evoluindo muito. Claro, algumas leis que avançaram talvez mais do que a nossa realidade permitiria avançar, outras que foram tímidas, mas se nós examinarmos o direito brasileiro de 30 anos atrás e hoje, e não só o direito, como a sua vivência pela magistratura, sobretudo, creio que podemos dizer que houve muitos avanços, né, significativos avanços, por conta de uma
nova ordem constitucional que nos impõe um comportamento diferente no dia a dia do foro. Muito obrigado. Gostaria de começar agradecendo pelo convite de participar desta mesa na Escola da Magistratura. A satisfação de estar aqui na presença da minha colega e querida amiga, a desembargadora federal Terezinha Caserta, atual presidente do TRF, ao ministro Rogério Schettini, com o qual tive a oportunidade de conhecer durante uma visita ao Tribunal Penal Internacional, mas nunca tinha tido o prazer de estar tão próximo e discutindo matéria de interesse comum como esta que hoje está em mesa. E confesso, vamos dizer, o meu encantamento com esta oportunidade de mais me atualizar sobre as mudanças ocorridas no direito penal e processo penal brasileiro através da brilhante exposição de Vossa Excelência. Meu querido colega, amigo também, desembargador federal José Lunardelli, amigo de décadas, e ao juiz federal José Carlos Francisco, vamos dizer que me honrou com esse convite de participar deste encontro com juízes e juízas federais, de quem estive afastada por tanto tempo. Confesso a minha preocupação de manifestar após a palestra do ministro, tão cuidadosamente preparada e com tantos exemplos destes avanços e, por vezes, retrocessos havidos nesses últimos anos. E, então, vou tentar apenas, vamos dizer, examinar o tema sob outros ângulos, que não aqueles que foram examinados pelo eminente ministro, a fim de, com isso, tentar trazer alguma contribuição a essa discussão de hoje. Eu começo por lembrar que este é um ano de muitas comemorações e, vamos dizer, numa que me interessa pessoalmente, comemorou-se em julho os 20 anos de criação do próprio Tribunal Penal Internacional, que consistiu num avanço considerável na própria criação e na interpretação do direito penal e processual penal como um todo. Muitos dos institutos previstos no Estatuto de Roma, que criou o tribunal, trazem normas que vêm sendo analisadas e aplicadas pelo direito interno de muitos estados, principalmente aquelas que tratam de questões relativas à autoria, dos chamados crimes contra a paz, e que, vamos dizer, pela primeira vez, normatiza a figura do autor, por detrás do autor, desde a década de 40, preconizada por Roxin, mas só através do Estatuto de Roma normatizada, aquela pela qual se chega à punição daqueles que são considerados os maiores responsáveis pela prática de delitos, e não apenas tradicionalmente se punindo apenas o autor direto desses delitos. Celebra-se também, agora em dezembro, os 70 anos da Declaração Universal de Direitos do Homem. A edição dessa declaração foi firmada por todos os Estados modernos, logo após a criação da Organização das Nações Unidas, no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e que também teve um impacto muito grande na revisão de determinados institutos, e aqui tratando mais especificamente relativos a direito penal e processual penal, elencando um extenso rol de garantias penais e processuais penais, modificando, por fim, a própria noção de soberania absoluta dos Estados,
que já havia começado a ser modificada em meados do século XIX, com as primeiras convenções de Genebra, que limitavam o poder dos estados na forma de condução da guerra, mas com a Declaração Universal e a Carta das Nações Unidas, estabelecendo como prioridades e obrigação de todas as nações a proteção da dignidade da pessoa humana. E aqui estamos nós reunidos hoje para celebrar, em celebração, em comemoração aos 30 anos da Constituição Brasileira, elaborada num período quase que imediatamente posterior ao fim do período da ditadura que assolou o nosso país. E nós temos, por conta disso, a necessidade de limitar o exame de alguns tópicos, porque só tratar das modificações que foram trazidas nesses 30 anos pela Constituição Federal, acho que faria com que nós tivéssemos que iniciar um curso de semanas para abordar todos os aspectos. Então, eu vou tentar limitar, e espero que essa minha seletividade, somente pensando alguns dos temas, não seja prejudicial a que todos compreendam a minha posição, e que eu trago não com pretensões de ser a melhor, mas apenas para ajudar na reflexão dos senhores e das senhoras. Eu, a semelhança do ministro, também sou egressa do Ministério Público Federal. Ingressei em 1982, portanto, bem antes da Constituição. Naquela época e nos anos subsequentes, até a promulgação da Constituição, nós, membros do Ministério Público, e aqui eu falo do Ministério Público Federal, éramos também advogados da União. Nós tínhamos não só que atuar na área criminal, mas em toda a extensão da área civil, como advogados da União e de suas autarquias, à exceção das execuções fiscais, que já eram de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional. Portanto, muitas vezes nós comparecíamos junto às varas federais para defender os interesses da União de suas autarquias. Havia, esporadicamente, necessidade de impetração de mandado de segurança contra ato ilegal de alguma autoridade que causasse lesão a direito de indivíduos ou de empresas ou de organizações. E, nesses casos, na Procuradoria se utilizava aquela figura da Chinese Wall, aquela parede imaginária que separaria os defensores da União dos membros do Ministério Público que atuavam como custos legis. E éramos, então, designados 2 procuradores da República, que compartíamos a mesma sala, um para atuar como custos legis e outro para defender os interesses da União. Para completar, muitos procuradores da República eram também advogados, não havia proibição do exercício da advocacia privada naquela época. Eu atuava especificamente junto a uma vara criminal, e naquele período a função do Ministério Público junto à vara criminal era essencialmente passiva. Nós aguardávamos a chegada dos inquéritos policiais levados a cabo pela Polícia Federal. Concordávamos com a extensão do prazo e recebíamos cópias das comunicações de prisão em flagrante, e, ao final do inquérito policial, esse nos era remetido, e então oferecíamos a denúncia, ou alguns de nós pediam arquivamento dos autos. Cabia, pois, à Polícia Federal decidir quais casos seriam investigados. O Ministério Público e, por consequência, o Poder do Judiciário absolutamente passivos no que diz respeito à persecução penal. Eu me lembro muito bem da expressão que nós usávamos com frequência
na época em relação à seletividade da Polícia Federal. E aqui eu tenho que me restringir ao conhecimento que tive daquela época em que atuava como Ministério Público Federal em São Paulo. A Polícia Federal regularmente ia pescar no aquário, como nós dizíamos. Isto significava uma batida policial regular na Galeria Pagé, a qual resultava com a prisão em flagrante de 2 dúzias ou 3 dúzias de pessoas, geralmente balconistas das lojas que vendiam os produtos contrabandeados, ou o fruto de descaminho. Recebíamos, portanto, regularmente dezenas de inquéritos relativos à Galeria Pagé e, vamos dizer, isso significava o grande volume de procedimentos que nós tínhamos em andamento e, vamos dizer, de pouca eficácia, porque os balconistas eram substituídos por outros balconistas 2, 3 dias depois. Aliás, era interessante que, às vezes, quando surgia o rumor de que haveria essa expedição de pesca no aquário pela Polícia Federal, era muito comum que as lojas da Galeria Pagé começassem a tirar coisas pela janela. Então, chovia aparelho de vídeo, televisão, relógio, chovia. Eles jogavam pela janela para evitar a apreensão dos produtos e a prisão. Lembro como outro exemplo também desse período, o número de casos que começaram a ser investigados de fraudes contra o então INPS, se chamava INPS na época, por orientação do próprio Procurador-Geral da República. Nós deveríamos dar prioridade às questões de fraude contra o INSS, estava se tornando muito comum. O delito eram pequenas quadrilhas que forjavam situações que justificavam a concessão de benefícios previdenciários, em especial a aposentadoria por invalidez. Havia médicos que treinavam pessoas para se passarem por loucos perante a equipe de perícia e, com isso, serem aposentados por invalidez. Nós fomos inundados de inquéritos em que pessoas haviam simulado qualquer tipo de doença para conseguir o benefício. Eu lembro com perfeição de uma reunião que nós, do Ministério Público Federal em São Paulo, fizemos com procuradores do INPS, na época, que haviam feito um trabalho sério de levantamento do que significava o prejuízo ao INPS com estas fraudes. E os números eram alarmantes. No entanto, demonstraram por números, os próprios procuradores do INPS, que a fraude, o montante de prejuízo causado pelas fraudes na concessão de benefícios, significava 10% apenas do rombo do INSS, do INPS. O grande rombo estava na área de arrecadação. Municípios não recolhiam o INSS descontados de seus servidores, empresas não recolhiam o INPS recolhidos de seus empregados. Houve casos aqui em São Paulo de grandes construtoras, e eu me lembro muito bem, uma delas eu havia até comprado um apartamento na época, que nunca, desde a sua criação, nunca havia recolhido 1 centavo aos cofres públicos das quantias descontadas dos salários dos empregados. E, em face destas ausências de recolhimento, que significavam 90% do rombo do INPS à época, a reação do Poder Judiciário era a de continuar com a inundação de processos relativos a fraudes na área de benefício. Na verdade, nesse tópico especificamente, eu não acredito que tenha havido muitas mudanças nos últimos 30 anos.
porque sabemos que o grande problema da falência do sistema previdenciário está na área de arrecadação, onde, por leis e medidas provisórias, se anistia, se suspende pagamento, se parcela pagamento em 20 anos das quantias devidamente descontadas de servidores públicos e de empregados de empresas privadas. Eu me refiro a esses fatos, poderia me referir a outros também, mas principalmente em função do objetivo desta nossa conversa, que é o de ver o que mudou depois da Constituição. E muito mudou. E eu prefiro, vamos dizer, deter o meu olhar um pouco mais no artigo 127 da Constituição, que veio a definir com muito maior amplitude as atribuições e as funções, melhor dizendo, do Ministério Público. Passa o Ministério Público a ser responsável pela defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais, indisponíveis. E a grandeza, portanto, dessas atribuições é imensurável. Ao mesmo tempo em que se alarga o rol de direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição Federal, não só prevendo os tradicionais direitos e garantias anteriormente previstos no artigo 153 da Constituição, mas agregando novos direitos como habeas data e mandado de segurança coletivo, obrigações de proteção já regulamentadas pela ação civil pública, tudo isso alterando significativamente o papel do Ministério Público. A começar proibindo representantes do Ministério Público de defender o Estado ou qualquer autarquia e de exercer a advocacia privada. No campo do direito repressivo do Estado, mais especificamente direito penal, o Ministério Público viu-se compelido a sair daquela posição passiva que até então ocupava, para passar a exercer o chamado controle externo da atividade policial. E, com isso, ter em suas mãos as rédeas da política criminal do Estado brasileiro. Um papel muito mais proativo, um papel que significa escolhas, até hoje significa escolhas, uma seletividade no sentido de buscar quais são os interesses feridos, em que medida esses interesses colocados em uma balança traduzem uma necessidade maior da persecução penal de determinados crimes em detrimento de outros. Não foi sem razão que foi no período logo posterior à promulgação da Constituição que alguns tribunais passaram a aplicar, por exemplo, apenas um exemplo, o princípio da insignificância. Eu me lembro que, já como procuradora regional da República, fui a primeira, tenho orgulho de dizer que fui a primeira a trazer à turma um parecer pela absolvição de acusados com base no inicialmente discutido princípio da insignificância. Talvez como protesto pelo número de inquéritos policiais em que tive que oferecer a denúncia por conta das pescas no aquário da Polícia Federal. Esse papel ativo do controle externo da atividade policial, que depois veio melhor regulamentado, primeiro pela Lei Complementar 73 e por uma sucessão de leis posteriores, aumenta não só as obrigações do Ministério Público, os deveres do Ministério Público, mas também a capacidade de interpretação dada ao Ministério Público sobre o que considerar como sendo interesse público, interesse difuso, interesse coletivo, e
Por certo que, com esta amplificação de poderes dados ao Ministério Público, que traz como consequência também uma amplificação da atividade judicial em áreas até então praticamente desconhecidas, não é de estranhar que, simultaneamente, se devessem criar também alguns mecanismos de controle das atividades do Ministério Público e da magistratura. Portanto, é um fenômeno decorrente do aumento das atribuições, das funções e dos poderes mais amplos que se criam o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho da Magistratura. Eu falo de novo aqui só do Ministério Público. Ministério Público não é um quarto poder, embora muitas vezes gostaria de sê-lo, mas não é um quarto poder. O Estado democrático de direito não admite a ideia da existência de um órgão de poder isento de qualquer tipo de controle. O controle é feito, ou deveria ser feito, inicialmente pelos órgãos judiciais. Nasce, portanto, também esta obrigação dos órgãos judiciais de exercerem um controle, não o controle, evidentemente, institucional ou administrativo sobre o Ministério Público, mas sobre as manifestações do Ministério Público no exercício das suas novas atribuições. Os grandes avanços da Constituição de 88, em relação ao alargamento desse rol de direitos e garantias individuais, são inegáveis. Por outro lado, nós temos que admitir que quanto mais extenso um rol de direitos e garantias e quanto mais poderes e atribuições se confere ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, maiores também são os riscos de abuso e de ineficiência. Isto ao lado, e aqui, vamos dizer, me aproveitando de palavras que foram ditas pelo eminente ministro, com o crescimento, vamos dizer, a expansão do chamado direito penal simbólico, que também veio após a Constituição de 88, com a elaboração de leis cada vez mais gravosas, de penas cada vez mais rígidas, tudo isto dentro daquele quadro do chamado direito penal simbólico, passando à comunidade como um todo a ideia de que é através de leis mais duras e de penas mais gravosas que nós vamos combater o problema da criminalidade. Em nosso país, após a Constituição e demais leis editadas a fim de dar efetividade aos direitos, este cenário trouxe consigo, e isto um fenômeno um pouco mais recente, mas consequência, no meu modesto entender direto, do aumento de poderes e atribuições do Ministério Público e do Judiciário e do incremento do chamado direito penal simbólico, uma consequência, uma outra consequência, que direitos não devidamente regulamentados por leis aprovadas pelo órgão constitucionalmente encarregado de elaborar e aprovar leis, não foram garantidos. E houve, portanto, um acirramento, sempre existiu, mas aqui, digamos, um acirramento daquilo que hoje se chama de ativismo judicial. E quando eu falo de ativismo judicial, eu incluo, inicialmente, o Ministério Público. Eu digo judicial, mas não somente do Poder Judiciário. Esse ativismo judicial, que até por mim mesmo não era visto como algo negativo, mas sim como uma
postura necessária do Ministério Público e do Poder Judiciário, a fim de dar efetividade a direitos previstos na Constituição Federal e não regulamentados ou indevidamente regulamentados pelo legislador, eu cheguei a exercer ou a praticar esse ativismo judicial. E eu me lembro muito bem o exemplo, aqui no próprio tribunal, do benefício de assistência social. Que nós, desembargadores, entendemos que a lei que foi editada para dar efetividade ao benefício previsto constitucionalmente, o limitava de tal forma que a previsão constitucional se tornava inócua. E nós, portanto, numa atitude, repito aqui, sempre entre aspas, de ativismo judicial, passamos a interpretar a lei de forma distinta daquela com que havia sido aprovada. Outro exemplo desse ativismo judicial surgiu com decisões sobre impondo obrigação ao INSS de prover pessoas doentes com os remédios necessários e que teriam que ser importados, ou até com procedimentos cirúrgicos. Me recordo muito bem de um caso em que atuei, que na primeira instância a decisão tinha sido da eminente desembargadora Hamza Tartucci, e o recurso de apelação do INSS veio parar em minhas mãos, e eu preferi não julgar o recurso, porque nesse meio tempo o menino receberia o remédio de que necessitava para se manter vivo. No âmbito dos direitos coletivos, não fosse pela intervenção imediata do Ministério Público, prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, a populações vulneráveis, teriam sido causados, ainda que, para evitá-los, o Ministério Público, e com a concordância do Poder Judiciário, tenham inúmeras vezes exorbitado de seus poderes e atribuições. Aqui eu coloco vamos dizer, o motivo desta breve exposição para trazer aos meus colegas algum material para reflexão. E o faço trazendo um dito popular muito antigo, não da época de vocês, com certeza, em que se dizia, ou se diz, em que pela porta, porque passa João, passa José. É o problema do precedente, da criação do precedente. O precedente que hoje é criado pela turma do bem. Nós sempre nos consideramos como a turma do bem. Mas pela porta, porque passa João, passa José. Nós estamos definitivamente dispostos a pagar o preço? É uma pergunta, eu não tenho a resposta. Hoje, quando se critica uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza o aborto fora das expressas previsões de lei, um constitucionalista ou um amante da estabilidade que uma Constituição deve trazer a um país é chamado de conservador, retrógrado, cruel. Quando, por outro lado, esse mesmo constitucionalista critica uma decisão do Supremo que muda o milenar conceito de coisa julgada, que é uma garantia constitucional, esse mesmo amante da Constituição é chamado de fascista, defensor de bandidos, alguém insensível ao clamor popular, aos anseios populares, alguém divorciado da realidade. Portanto, na área criminal, onde pudemos ver grandes avanços a partir da Constituição Federal, do exercício do controle externo das polícias pelo Ministério Público,
que resultou no Ministério Público mais ativo, em busca dos grandes criminosos, aqueles que causam danos muito maiores que os balconistas da Galeria Pagé. O Ministério Público e o Judiciário, que hoje se ocupa de crimes de colarinho branco, organizações criminosas, lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico internacional de entorpecentes. Dessa pauta tem se ocupado esse novo Ministério Público e essa nova magistratura. Mas também, e aqui ressalvo a minha opinião estritamente pessoal, talvez fruto de reflexão da idade, da experiência, do passar dos anos, entendo que o ativismo do Ministério Público, assim como do Judiciário, pode trazer uma grande instabilidade nas relações entre o indivíduo e o Estado. Como disse numa entrevista professor e constitucionalista Lênio Streck, pessoa a quem admiro muito, ocorre que os principais atores da atividade judicial hoje em dia se preocupam um pouco com o direito, se preocupam mais com a ciência política, com a economia e com a moral. E com isso, esta grande instabilidade nas relações entre o indivíduo e o Estado, a depender do juiz, teremos o nosso direito garantido ou não. A depender do juiz, seremos encaminhados à prisão ou não. Troca-se a prioridade da proteção individual contra os abusos do Estado, que é a base do direito garantista, do direito penal garantista, pela prioridade de proteção de interesse público, em detrimento dos direitos individuais. A investigação, antes pública e transparente, torna-se confidencial para a proteção do interesse público. A prisão, que era a exceção, torna-se a regra. A responsabilidade penal calcada na culpabilidade cede lugar à responsabilidade penal objetiva. O indúbio pro réu torna-se indúbio pro societas. E isso tira de julgados, inclusive, da nossa Suprema Corte. O clamor social pode dirigir o ato de julgar. Tudo por uma causa, por uma boa causa. Diga-se de passagem. Já que os atores, que são juízes, promotores, magistrados, são pessoas do bem. Mas é sempre importante, e eu repito a exaustão, é sempre importante se lembrar de que pela porta, porque passa João, passa José. Eu lembro-me com carinho de minha primeira participação como membro do Ministério Público, na Justiça Federal, 2ª Vara Federal, na qual era titular juiz José Calas. E lembro de ouvir de Calas esta frase que me marcou, acho que foi no primeiro dia em que eu fui me apresentar como recém-ingressa no Ministério Público Federal, recém-indicada para atuar na 2ª Vara, fui me apresentar ao juiz Calas. E numa conversa, no meio de uma conversa muito amigável, me disse o juiz Calas, é muito difícil a gente não ouvir o clamor público, a opinião pública, a pressão pública. Mas se eu tivesse que julgar de acordo para agradar a opinião pública, eu teria que ser juiz de concurso de Miss. Assim se expressou o eminente magistrado José Calas. E essa lição eu levei comigo por todos os anos de atuação, quer como membro do Ministério Público Federal, quer como desembargadora federal deste tribunal. Concordo, ministro, é muito difícil. É muito difícil para um magistrado ser publicamente achincalhado, por exemplo, pela mídia,
como foi o magistrado paulista no primeiro caso que houve de prisão decorrente de ato libidinoso dentro de um ônibus, e o juiz relaxa o flagrante, dizendo: isto não configura estupro. Estupro presume penetração. Isto não configura estupro. Achincalhado pela mídia. É muito difícil. É difícil chegar em casa e a própria família cobrando um judiciário leniente, a polícia prende, o juiz solta. É por isso que esse país não vai para frente. Mas entendo que não me encaixo entre aqueles, respeito, mas não me encaixo entre aqueles, não me alinho àqueles que pensam que o juiz deve levar em conta o clamor das ruas. O ativismo judicial que hoje é tão celebrado, e eu me pergunto, o que nós faremos amanhã? Já há precedentes em terras estrangeiras, e não vou aqui dar exemplos, de justificação, de restrição infundamentada da liberdade, de prisão para averiguação, e até normas escritas que autorizam ou que permitem a utilização da tortura para a obtenção de informações, desde que seja moderada. Não pode ser uma tortura que deixe sequelas, mas uma tortura moderada, se é para a proteção de um valor maior, está justificada. Este efeito que eu considero perverso, resultado da Constituição Federal de 88, que foi exatamente o aumento da repressão, a substituição do direito individual pelo direito coletivo, um certo ativismo judicial, um certo messianismo do Ministério Público, que deixa de lado nossa tradição legal centenária e a substitui por aquilo que eu chamo do utilitarismo bentaniano, de Jeremy Bentham, que tem um artigo magnificamente escrito sobre a tortura, em que justifica, com toda a ciência de que possuía, a necessidade e a propriedade da tortura em determinados casos em que se pretende salvar um bem maior. Utilitarismo. Eu, portanto, deixo para reflexão essas poucas ideias. Eu teria muito mais que dizer, até em decorrência da brilhante exposição do ministro, em que, além de me atualizar em mudanças legislativas, as quais eu sequer conhecia, mas que me traz também algumas preocupações, mas deixo para reflexão de todos os magistrados e magistradas aqui presentes os riscos da adoção de um modelo utilitarista de direito penal e processual penal. E insto a todos a que se mantenham fiéis à proposta garantista da Constituição Federal e do rol de direitos e garantias penais e processuais penais previstos na Constituição Federal de 88, que seria a única, no meu entender, a única forma de realmente ter o que celebrar após 30 anos de promulgação da Constituição. Eu espero ter contribuído com alguns elementos para a reflexão. Agradeço mais uma vez o convite, essa oportunidade que me foi dada de aqui compartilhar alguns pensamentos com colegas magistrados e espero que haja outras oportunidades. Muito obrigada.